chamar o Cauã para cá. Vai dar sequência a estenda suas mãos para cá. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra. Senhor, que o Senhor possa conduzir o Cauã debaixo da tua direção, do teu amor, da tua graça. Fale conosco, ministre ao nosso coração, ministre através da vida dele. Que seja o Senhor e não ele, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, bom dia. Vocês estão felizes? Acho que não, ninguém respondeu. Deixa eu ajeitar aqui. Vocês estão felizes? Bom dia. Amém. Nós vamos estar dando seguimento aqui. Nós temos falado já nos últimos domingos, uma série de mensagens chamado Cartas para a Igreja. O QR Code está funcionando, mano? QR Code? Não? Mas está lá no grupo, não está? Está lá no grupo? Mas tem um no grupo, não tem? Tem um QR Code, obrigado. Tem um QR Code já que está no grupo com os esboços, então vocês podem acessar lá, está no grupo do Info, amém? E hoje, a igreja que nós vamos falar é sobre carta à igreja de Tiátira. Cauã, mas não é Tiatira? Não é Tiatira, é Tiátira. Nós fomos enganados a vida toda. Sempre. Na Bélgica Tiatira? Então, o nome correto é Igreja de Tiátira. Amém? E essa carta está localizada em Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 18. Vai ser uma leitura talvez um pouco longa, porque nós vamos ler a carta inteira para depois a gente começar a falar acerca disso. Amém? Apocalipse 2, a partir do verso 18. Parece que não, mano, vai ficar daqui, dá maior saudade. Só olhava aqui. Gente, eu estou um pouquinho rouco, então se a voz falhar, alguma coisa, vocês me perdoam, amém? Diz assim: ao anjo da igreja em Tiátira, escreva: eis o que diz o Filho de Deus, os olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependa, mas ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, caso não se arrependa das obras incitadas por ela. Certamente ferirei de morte os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e o coração dos homens, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiátira, a vocês que não seguem o ensino dela e não conheceram, como eles dizem os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outro fardo sobre vocês, senão que se apeguem
senão que se apeguem com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei a ele autoridade sobre as nações. Ele as governará com o cetro de ferro e as despedaçará com um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Até ali. Meus amigos, quando nós lemos o livro de Apocalipse, ou quando nós falamos sobre ele, é natural que a gente olhe para Apocalipse e começa já a imaginar o fim dos tempos. E aí entra as discussões teológicas, é pré ou pós, vai ser antes, vai ser depois, o que vai acontecer, as 7 trombetas e tudo mais. Só que, antes do livro de Apocalipse falar sobre o futuro, ele começa a falar sobre a igreja. Apocalipse capítulo 2, versículo 18, ele vai falar sobre a igreja de Tiátira. Então agora Cristo ele vai falar com João para escrever. Então escreva o que eu digo às igrejas. Não é o próprio João dizendo, mas sim Cristo falando através dele. Tiátira era uma cidade localizada na região da Ásia Menor, onde hoje é a atual Turquia. Então hoje, onde fica a Turquia, naqueles tempos, era onde se localizava a cidade e a igreja de Tiátira. E hoje, essa cidade, ela é conhecida como Akshar. É o nome que se dá, se escreve Aksar, mas eu estava vendo que a pronúncia correta para poder falar, da mesma forma que eu fui enganado, né, com Tiátira, que chamava Tiatira, para mim, quando eu vou ler ou quando eu estou vendo aqui, até no automático quase saiu Tiatira, mas eu lembro que é Tiátira. Então, atualmente ela é conhecida como Akshar. E quando João ele escreveu essa carta a Tiátira, ela não era uma das cidades mais famosas. Ela não era uma cidade tão formidável militarmente, tão conhecida por um poder militar. Ela não tinha uma importância política como a igreja de Pérgamo, e ela nem tinha a grandeza comercial como Éfeso. Inclusive, do ponto de vista militar, ela já tinha sido invadida por várias vezes. Ela já tinha sofrido com diversas invasões ao longo do tempo, porque ela ficava numa localidade plana. Ela não tinha morros, ela não tinha nada de forma natural como morros e tal, para poder ajudar realmente, para que ela conseguisse se defender, sabe, de um ataque militar. Então, por conta disso, ela, ao longo dos anos, ela foi invadida por diversos reis. Mas aquilo que Tiátira não tinha como um poder militar, ela desenvolveu no comércio. E aqui eu anotei algumas coisas a qual ela ficou muito conhecida no meio do comércio por isso. A cidade ficou conhecida pelo trabalho dos seus artesãos e a produção de tecidos. E a própria Bíblia, ela nos vai apresentar em Atos 16 uma mulher chamada Lídia. Se você ler Atos 16, a Bíblia apresenta uma mulher chamada Lídia, que era natural de Tiátira e ela trabalhava com a venda de púrpura, um tecido de grande valor naquela época, que somente pessoas que tinham uma boa condição financeira usavam esse tecido de púrpura. Então, dá para você perceber que a igreja de... Deixa eu só ver, é para o lado, não é para baixo. Então, dá para você perceber que a igreja, a cidade de Tiátira, ela tinha esse conhecimento popular do comércio por conta da sua mão de obra, por conta das suas coisas que ela era conhecida como os artesãos, a produção de tecido e tudo mais. Porém, para a gente entender a carta que João escreve, a gente precisa entender um pouco das características daquela cidade. E lá em Tiátira,
existia diversas corporações de ofício. Se a gente for trazer para o dia de hoje, é como se fosse, aqui a galera que trabalha em Petrobras, essas empresas conhecem muito, é como se fossem os sindicatos. Eu estava vendo até alguém, eu esqueci agora quem estava falando sobre isso, e ele deu um nome mais específico para quem assiste anime aqui, eu não sei se tem alguém que gosta de assistir anime, mas vai conhecer, que se chamava guildas. Então, dentro de Tiátira, tinha essas corporações de ofício, que eram associações formadas por trabalhadores determinados. E essas corporações eram como se fossem sindicatos, e eles tinham um nome próprio chamado guilda. O problema todo é que essas associações, essas guildas, elas estavam inseridas nesse meio comercial, só que eles misturavam muito as coisas. Cauã, como assim? Pastor, eles não trabalhavam só de uma forma profissional, eles não trabalhavam só de uma forma, sabe, trabalho é trabalho e acabou. Eles misturavam muito as coisas com rituais religiosos. Isso era um problema para os cristãos. Por quê? Porque a forma que eles faziam esses rituais de idolatria exigiam também imoralidades sexuais. Ou seja, eles tinham que se deitar com quem queria, eles tinham que fazer o que queria lá dentro, para você ser conhecido no meio do comércio. Então é aquilo. Ou você participa, ou então, meu amigo, talvez tu até passe fome, talvez tu não trabalhe, porque é assim que funciona. Então, se a gente parar agora para poder pensar na situação dos cristãos daquele lugar, para muitos deles, permanecer firmes em Cristo significava enfrentar consequências na prática. Não era apenas, sabe, uma discussão teológica de eu discordo de você. Não era apenas uma discussão teológica de não, isso aí para mim não faz sentido. Eu acho que eu penso dessa forma. Estou falando longe, né? Foi mal. Acho que eu vou ter que arrumar aquele negócio igual tu usa. Aqui assim. Era uma decisão que realmente podia afetar o trabalho deles. Então, se eu não participo do que eles estão fazendo, eu não vou me tornar tão popular no meio do comércio, e aí com isso eu não vou ter cliente, e aí com isso eu não vou conseguir vender, eu não vou conseguir trabalhar, e aí minha família pode passar fome. Então agora você imagina os cristãos ali, tendo que se decidir, e aí? Ou eu faço tudo isso, e eu consigo levar o pão lá para casa, para o meu filho, para minha esposa comer, ou eu permaneço fiel a Cristo, e não sei o que vai acontecer. Então era dentro desse cenário que Jesus escreve a carta à igreja de Tiátira. E algo que me chama a atenção nessa carta é que Jesus ele não começa apontando os erros daquela igreja. Antes de corrigir, ele reconhece aquilo que havia de verdadeiro nela. Se a gente voltar um pouco antes, eu acho que ali ficou no final, mas se a gente voltar um pouco antes, Jesus ele diz que conhece as obras daquela igreja, o amor, a fé, o serviço e a perseverança. E ele ainda afirma que as últimas obras eram maiores do que as primeiras. Ou seja, a gente não está olhando para uma igreja que estava parada. Não. A gente está olhando para uma igreja que eles tinham obra, eles tinham serviço, eles tinham amor, e eles estavam crescendo. Eles estavam indo. Mas ao mesmo tempo Jesus mostra que a igreja pode ter muitas coisas boas e ainda assim precisar lidar com algo que está comprometendo a sua fidelidade. O problema de Tiátira não era a ausência do amor, cara. O problema de lá não era a ausência do serviço, a ausência das obras, eles não estavam fazendo nada, não, eles estavam. E a Bíblia diz que eles estavam crescendo. Eles estavam indo. Só que eles começaram a tolerar aquilo que Cristo não tolerava. Fabrício, eles começaram, cara,
a deixar para lá, sabe? Acabar aceitando aquilo que Cristo não aceitava. E isso é muito perigoso. E talvez seja justamente por isso que essa carta, ela continua tão necessária para nós. Eu não estou falando baixo, está dando para ouvir? Todo mundo está ouvindo? Tem dificuldade aqui, vou chegar lá. E talvez é por isso que essa carta, ela é muito necessária para nós, sabe? Porque, para pensar, será que a gente não vive isso hoje? Cara, se a gente for pegar para olhar a história da igreja, se a gente for pegar para olhar o que a Bíblia está dizendo durante todo esse tempo, cara, está tudo se repetindo. Não tem nada novo. A gente estava falando sobre isso agora, pastor. A gente estava falando sobre isso aqui agora, sobre missões, os homens estavam aqui. Cara, se a gente pegar para olhar a história lá atrás, já foi tudo falado. Já aconteceu tudo isso lá atrás também. Às vezes o perigo está em continuar fazendo coisas para Deus, mas permitir que algumas áreas da nossa vida, da nossa igreja local, dos nossos amigos, deixem de ser governadas pela palavra de Deus fielmente. Talvez o perigo seja isso. A gente está fazendo, a gente está indo, a gente está crescendo, mas aí a gente começou a tolerar o que Cristo não tolera, o que Cristo não aceita. A gente começou a achar que está tudo bem, deixa para lá. Miguel, tá lá dentro, achei que tinha desligado aqui. Oi? Eu achei que tinha desligado, mas não desligou não. E Jesus, ele vai começar a carta dizendo: a igreja de Tiatira escreve essas coisas. Diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Então, antes de Jesus ele falar para a igreja algo, ele primeiro começa revelando quem ele é. Isso aqui parece até natural, sabe? Tipo, não, cara, mas isso tem uma importância. Porque antes dele falar para a igreja, ele começa se revelando. Porque agora passa a não ser mais uma opinião humana, sabe? Passa a não ser o João que está escrevendo. É o próprio Cristo que está falando. Não é João que está fazendo uma avaliação pessoal daquela comunidade. E quando Jesus ele se apresenta dessa forma, ele está mostrando a sua autoridade. Jesus ele diz que os seus olhos são como chama de fogo. E essa imagem mostra que Cristo possui o conhecimento completo, sabe? Nada passa despercebido aos seus olhos. Ele está vendo tudo. E ele não olha apenas para aquilo que está diante dos nossos olhos, daquilo que nós, com natureza humana, estamos vendo, que é o serviço, obra e tudo mais. Ele está vendo tudo, meu amigo. Porque nós, com a nossa capacidade humana, eu chego aqui, legal, felicidade, pastor, o pessoal chegou no horário, ninguém faltou a escala, a igreja ficou limpa, uau, que coisa incrível, que alegria. Só que Jesus, meu amigo, ele se apresenta como o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. Porque a gente chega aqui, tá legal, e ele tá olhando para dentro, ele tá olhando tudo. Ele conhece o serviço que ninguém percebe. Ele conhece a oração que ninguém ouviu. Ele conhece a renúncia que ninguém viu. Mas ele também conhece aquilo que nós tentamos esconder. O Miguel está lá dentro. Aí. Me ajuda aqui rapidinho. Sou leigo no notebook. Aqui está nesse formato assim da apresentação. Mas é isso que eu queria fazer.
tirar um pouco mais. O dedo você vai descendo. Faz sentido. Tá bom, tá bom. O dedo você desce e sobe, entendeu? 2. Assim tá legal. Vai ter que ser, mano. Eu não consigo. Aí é melhor, que você enxerga melhor e tal. Você consegue não se perder aqui, mas aí pra lá, pra cá, pra cima, pra baixo. Vou achar aqui onde eu tava. Tá. Achei? Achei. Amém. Cara, então, vamos voltar aqui, vamos recapitular. Então, de fato, Cristo, Ele conhece aquilo que nós não conhecemos, aquilo que nós não estamos enxergando com a nossa limitação humana. Ele tem olhos como chama de fogo, Ele está vendo tudo. Então nós, por muitas das vezes, chegamos aqui, a gente vê o serviço sendo executado, a gente vê o amor entre os irmãos, a comunhão e tudo mais, só que Ele está olhando algo interno. Porque nós estamos vendo obras, Ele também está vendo o coração, algo que a gente não consegue ver. Eu não consigo olhar para o Denis e ver o coração dele. Mas Cristo, Ele deixa isso claro, que Ele conhece. Então Ele sabe quando nós fazemos algo apenas para ser visto, quando servimos sem um coração entregue e quando mantemos uma aparência espiritual, enquanto existem áreas da nossa vida, da nossa comunidade que precisam ser tratadas. Por isso que quando Jesus ele diz, conheço as tuas obras, essa frase traz tanto consolo quanto responsabilidade. Manuela, imagina Cristo olhando para você e falando assim, eu conheço as tuas obras. Glória a Deus. Mas e rapaz? Ele está vendo. Imagina Cristo olhando para mim e falando, Cauã, eu conheço as tuas obras. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Aí depois tu senta, rapaz, ele está vendo tudo. Então isso traz, de certa forma, um consolo. Ele está vendo. Mas isso também traz esse senso de responsabilidade. Ele está vendo. É consolador saber que Cristo vê a fidelidade dos seus serviços, especialmente quando outras pessoas não reconhecem. Especialmente quando outras pessoas nem sempre vão chegar para você e falar, pô, que legal que você fez tal coisa. Então é consolador saber que Ele está vendo. Nós estamos fazendo para o Senhor. Mas traz esse senso de responsabilidade, sabe? Ele está vendo o que nós estamos fazendo. E depois disso, Jesus ele reconhece as qualidades daquela igreja. Isso que eu já falei, né? Falei que eu estou perdido. Vou voltar para o papel, gente. Ele vai falar sobre o amor, a fé, o serviço, a perseverança. Isso mostra que Cristo ele não é injusto na sua correção. Ele não ignora aquilo que Tiátira fazia de bom. Ele não olha para uma falha e apaga tudo que aquela igreja fazia. Não, ele não é assim. Ele não é igual nós. A gente assistiu, Arnaldo, Miguel, a primeira aula lá, pastor, fala do seminário, quem é Deus? E aí começa a explicar a sua soberania, a sua justiça. E meu amigo, a justiça de Deus é diferente da nossa. Porque imagina que sou eu lá pregando, imagina que sou eu lá escrevendo uma carta. Meu amigo, eu ia chegar para João e falar, João, eles estão tolerando isso? Excomunga todo mundo, João. Fecha essa porta. Porque, meu amigo, eu sou humano. E com a minha limitação humana, é óbvio que nós temos que tratar isso. É óbvio que eu não estou normalizando, dizendo que isso é maravilhoso, que isso é bom, não. Nós temos que tratar isso. Nós temos que olhar com o olhar de Cristo, amar com o amor de Cristo. E é por isso que a justiça dele é diferente da nossa. E aí, antes dele chegar com uma correção, antes dele chegar e
pá, bater, repreender, ele fala, olha só, ele não é injusto, eu estou vendo o amor, eu estou vendo a perseverança, eu estou vendo tudo que vocês estão fazendo, só que tem um mais, tem um porém. Deixa eu só pular aqui um pouquinho. Depois que Jesus ele reconhece tudo isso, ele apresenta o problema daquela igreja, e ele diz, tenho porém contra ti, que toleras essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, e ela ensina e seduz os meus servos a praticarem imoralidade e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Se eu fosse perguntar para vocês, acredito que todo mundo já ouviu falar sobre Jezabel. Em 1 Reis, a Bíblia vai falar sobre essa mulher, foi esposa de Acabe. E o que Jezabel ela fazia lá em 1 Reis? Ela pegava os homens de Deus e ela começava a manipular eles. Olha só, vocês podem adorar o Deus de vocês, mas vocês também têm que fazer isso aqui pra gente. E ela começava a seduzir os homens, e com isso fazendo os homens ir para a queda, em direção à queda, a pecarem. Então, quando João está escrevendo, Jesus está falando, e ele está escrevendo, quando ele fala sobre essa mulher chamada Jezabel, ele está falando aqui sobre o falso ensino, sobre as coisas erradas que estavam se introduzindo dentro da igreja. E o problema não era apenas alguém cometer um pecado ou um erro pessoal. O problema era alguém ensinar outros a aceitarem aquilo que Deus havia condenado. Existia uma tentativa de convencer os cristãos de que era possível manter uma vida com Cristo e ao mesmo tempo fazer concessões com a cultura ao redor. Como nós vimos, os cristãos de Tiátira viviam sob uma pressão muito grande. Era uma pressão diária. O ambiente profissional estava ligado à idolatria. Muitas oportunidades de trabalho passavam por essas associações. Então o pensamento deles era, cara, eu sei que isso não é o ideal, eu sei que não é isso que Cristo quer, mas eu preciso sobreviver. Eu sei que não é totalmente certo, mas todo mundo faz. E é justamente isso que estava, e aí é onde que estava o perigo. Porque o pecado, introduzir sinônimo. O pecado, geralmente não começa com uma rejeição completa de Deus, cara. Tu não chega aqui do dia para a noite, agora eu vou fazer, não quero saber. Muitas das vezes ele começa com pequenas justificativas. A pessoa não abandona a fé de uma hora para outra, mas começa a abrir espaços onde não abririam. Começa a tratar como normal aquilo que sabia que precisava ser evitado. E Cauã, por que isso vale para nós? Meu amigo, olha a cultura que a gente vive. Olha o país que a gente está, e não só o Brasil, tá? De fato, o mundo tem acontecido isso. Porque agora, se você não faz algo que a cultura diz que é normal, você é muito legalista, você é muito radical. Por isso que
O problema de Tiátira não era apenas, é claro, sim, mas não apenas aquilo que Jezabel estava introduzindo, estava ensinando. O problema era que a igreja havia permitido que aquele ensino permanecesse. Jesus diz: tenho contra ti que toleras esta mulher. A responsabilidade da igreja não era apenas evitar o pecado individual, mas também cuidar para que a verdade de Cristo fosse preservada dentro dela. E aqui a gente precisa entender algo importante, cara. Existe uma diferença entre amar pessoas e aceitar qualquer coisa, sabe? Porque deles, a gente precisa começar a ter essa liberdade como família, como amigos, como irmãos, de falar: Jonathan, meu amigo, eu te amo, é por isso que eu estou dizendo, não faz isso não, cara. É por nos amar como igreja que o Denis precisa chegar para mim e falar: Cauã, você está indo em direção ao pecado, para com isso. E esse era o problema que eles estavam entrando aqui. Porque esse falso ensino, essa mulher, como a Bíblia diz, chamada Jezabel, estava se introduzindo dentro da igreja com os falsos ensinamentos, com o pecado. E os irmãos em Cristo, os amigos que estavam juntos todo dia, ao invés de chegar e falar assim: cara, isso aí é pecado, para com isso, meu amigo. Cara, isso aí que você está fazendo é errado. Aí o problema é que eles chegavam e: mas aí ele vai ficar triste comigo. Mas aí ele vai ficar chateado, vai parar de falar comigo. Jesus, ele continua dizendo que havia dado tempo para que ela se arrependesse, mas ela não quis se arrepender. Isso revela algo sobre o caráter de Cristo, sabe? Porque antes do juízo, Ele oferece oportunidade de arrependimento. O Senhor não age com precipitação, meu amigo. Ele chama, Ele corrige, e Ele espera uma resposta. Mano, eu ainda tinha o tópico 3 inteiro, mas faltam 12 minutos. Aí eu ainda tinha um tópico 3 inteiro, mas aí falta 12 minutos. Vou precisar apressar aqui um pouco. Depois de confrontar o problema daquela igreja, Jesus agora ele volta a sua atenção para aqueles que permaneceram fiéis. Então, aqui a gente consegue separar dois povos. Existe uma igreja e existe dois povos dentro dessa igreja. Existe o povo que estava começando a tolerar, a entrar também junto com essa doutrina de Jezabel, junto com o pecado que se estava introduzindo dentro da igreja. Eles estavam achando normal, eles estavam compactuando com aquilo, mas também existia um outro povo, os que permaneceram fiéis. E ele diz: digo, porém, a vós outros, os demais de Tiátira, os demais de Tiátira, os demais de Tiátira, a tantos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram, como elas dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Essa parte da carta nos mostra que, mesmo uma igreja que enfrentava problemas, Cristo ele conhecia aqueles que permaneciam fiéis. Ele não olha para uma comunidade apenas como um todo, mas Ele conhece cada pessoa que continua buscando obedecer Ele, cara. Ele continua vendo cada pessoa que busca conhecer, que busca seguir aquilo que Ele deixou, sabe? Que busca estabelecer a cultura dos céus no meio dos irmãos. E talvez aqueles irmãos eles fossem minoria. Talvez eles fossem vistos como pessoas exageradas por não aceitarem participar das práticas daquela sociedade. Então Cristo dá uma orientação simples. Tão somente
conservai o que tens, até que eu venha. Tão somente conservai o que tens, até que eu venha. Ele não precisava buscar uma nova mensagem. Não precisavam adaptar a verdade para se encaixar dentro de uma cultura. Eles precisavam permanecer firmes naquilo que já havia recebido do Senhor. E, cara, em muitos momentos, a maior dificuldade da vida cristã, sabe? Não é começar bem, mas é continuar permanecendo fiel. Porque se a gente for trazer isso pra gente, sabe? Desde que o mundo é mundo, desde que igreja é igreja, mas se a gente for trazer isso pra gente, o problema não é a gente começar, porque, pastor, aí a gente começa com aquela sede, com aquela vontade. Não, eu quero ser fiel, eu quero orar 15 horas por dia. Aí a gente pega os livros dos pais da igreja, dos grandes homens. Aí a gente tem irmão falando, eu esqueci quem foi agora, mas tem um que falou: se eu não orar pelo menos tantas horas pela manhã, eu acho que foi Billy Graham ou Benny Hinn, foi um? Não, Benny Hinn não, foi Billy Graham ou John Wesley, não sei, esqueci. Aí ele dizia que se eu não orasse tantas horas pela manhã, eu já perdi o dia todo pro diabo. Aí tu olha esses caras assim e fala: meu amigo, vou fazer um jejum agora de 30 dias. Aí tu olha pastores que fazem isso. E aí você vai, eu quero fazer, eu quero continuar. Então, cara, começar não é o problema. O problema é a gente permanecer fiel. O problema é a gente permanecer constante. E foi nisso aqui que eles estavam começando a ir para baixo. Imagina, Fabrício, uma igreja que tinha amor, que tinha perseverança, que tinha trabalho, tinha serviço. Eles faziam, eles estavam crescendo. Aí eles começaram a tolerar o pecado no meio deles. Aí eles começaram a achar que, tá tudo bem, eu não vou chamar atenção não vou corrigir não. E meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos aqui como igreja, como família, e eu falo isso para vocês. Se algum dia vocês olharem que eu estou indo para um lado que não é o que Cristo quer, meus amigos, vocês podem me chamar a atenção, cara. Vocês podem me corrigir como irmãos e falar: Cauã, isso está errado, cara, o que você está fazendo. E por isso, eu amo a vida dos irmãos que estão aqui. Eu amo a vida do Arnaldo, que meu amigo. Pense no homem que é bom nisso. E glória a Deus por isso, mano. Porque depois, quando eu chego em casa, eu paro para pensar, eu falo: rapaz, que na hora que a pessoa está falando, Denis, é normal. Pô, nada a ver isso aí. Eu fazer isso? Só que, meu amigo, quando eu chego em casa e eu paro para pensar, eu falo assim: glória a Deus pela vida dele, porque eu estava indo para esse lugar que ele falou. Então, o problema real, o problema total, é que eles estavam começando a tolerar, eles estavam começando a aceitar, e eles não estavam chegando nos irmãos e repreendendo e falando: cara, eu te amo, e por isso, para com isso que você está fazendo. Vamos parar de tolerar aquilo que é intolerável. Vamos parar de aceitar um pecado que agora a gente está começando a achar normal. Isso está errado. 6 minutos, deixa eu pular. Concluir agora. Então, quando Jesus ele escreve para a igreja de Tiátira, ele nos mostra que conhece profundamente a sua igreja, ele conhece aquilo que nós fazemos, ele conhece o nosso serviço, ele conhece o amor, ele conhece tudo, mas o mesmo Cristo que reconhece aquilo que está correto, também tem a autoridade para confrontar aquilo que precisa ser mudado. O
O problema deles não era, cara, eu volto a dizer, a falta de serviço, a falta de fazer. O problema é que eles estavam começando a comprometer a fidelidade deles ao Senhor com a tolerância. E isso é um alerta para nós, sabe? Nós precisamos, como igreja, nós precisamos, como família, olhar uns para os outros em amor e começar a, de fato, perceber e chegar nos nossos irmãos e conversar e chegar no meio da comunidade e falar: olha só, isso aqui, a Bíblia diz, o ensinamento, o fundamento de Cristo diz que não é o correto. Por isso, a mensagem final de Tiátira é um chamado para permanecermos firmes. É uma sociedade que constantemente tenta fazer concessões para facilitar o caminho. Cristo, ele continua chamando a sua igreja para guardar aquilo que recebeu até a sua volta. E, meus amigos, que nós sejamos uma igreja que tenha de fato aquelas qualidades. Uma igreja que ama, que serve, que trabalha, que cresce. Mas que também tem aquilo que Cristo estava procurando naquela carta. Uma igreja que não abre mão da verdade. Que não negocie a sua fidelidade. E que permanece firme até o fim. Se coloque sobre seus pés. Porque no final, meu amigo, a maior recompensa daqueles que vencem não é apenas aquilo que Jesus pode entregar, mas é o próprio Jesus. A maior recompensa, o maior tesouro daqueles que vencem não é aquilo que Jesus pode entregar, é o próprio Jesus. Ele é o nosso maior tesouro. A esperança da igreja não está em ser aprovada pelo mundo, mas em permanecer aprovada diante daquele que conhece todas as coisas e um dia voltará para buscar a sua igreja. Então que nós possamos continuar caminhando, crescendo, olhando para as qualidades da igreja de Tiátira, o amor, o serviço, o fazer, mas também buscando ter aquilo que faltava no meio deles, que era não tolerar o pecado, que era não tolerar o falso ensino. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Jesus, que o Senhor nos direcione a sermos uma igreja que caminha no amor, mas também na verdade. Nos conduza a viver no amor e na verdade, Senhor. Nos conduza a viver no amor e na verdade, Espírito de Deus. Preste atenção. Nós vimos uma igreja, que era a igreja de Éfeso, que ela tinha deixado o primeiro amor. Ela caminhava em verdade, ela fazia muito, mas ela não tinha amor. Jesus, ele começa dizendo para a igreja de Tiatira: você tem amor, você continua melhor do que você começou, ou seja, o seu primeiro amor ainda é melhor, mas ela não caminhava na verdade. É um amor sem discernimento.
Deus tem falado isso para essa casa já tem um mês e pouco. Deus está nos pedindo discernimento. Amor com discernimento. Efésios 4:17 diz assim: Portanto, 4:17, assim diz o Senhor. 4:15, por isso. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquele que o cabeça é Cristo. Então nós precisamos aprender a seguir a visão de que é caminhar em amor, mas não abandonando a verdade. Engraçado que Tiatira é a menor igreja, mas é a maior carta. E isso nos remete à atenção que Deus dá, porque talvez não seria nada, meu amado, talvez Jesus poderia dizer: vocês estão muito bom, porque o problema da igreja não era estar errado, o problema da igreja era tolerar o errado. Nós não podemos tolerar aquilo que está errado. Tolerar a pessoa, amar a pessoa, concordar com a pessoa é diferente. Eu posso abraçar ela, mas ainda assim dizer que ela está errada. Então nós precisamos voltar a uma essência de apontar e não tolerar de maneira alguma Jezabel. E às vezes, deixa eu te falar, é sutil. É sutil. Às vezes a gente nem percebe, meu amado. Olha só o que diz a carta lá no finalzinho: matarei os filhos dessa mulher, ou seja, aqueles que seguem o seu DNA. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como ela dizem, os profundos segredos de Satanás. É assim que Jezabel trabalha, com profundos segredos. Então que isso seja algo que nos desperte ao discernimento espiritual. Feche os seus olhos agora. Senhor, eu quero orar pela essa igreja. Senhor, como a tua palavra diz em Apocalipse, ao anjo da igreja que o Senhor entregou a autoridade, eu quero declarar sobre essa igreja, que recaia o discernimento espiritual sobre essa igreja. Que o discernimento espiritual, de discernir as doutrinas que não pertencem ao Senhor, as doutrinas infectadas por artes demoníacas, as doutrinas infectadas por ensinamentos de demônios, doutrinas de demônio, sinagoga de Satanás, aprendizado dos infernos, nós declaramos sobre essa igreja, porque a tua palavra diz que recaia um discernimento, que possamos ter os olhos como do Senhor é, assim como o Senhor sonda mente e coração. Nós queremos aprender com o Senhor, a estar ligado no teu Espírito, a discernir ações dos nossos irmãos, ações daqueles que nos visitam, ações daquele que nós visitamos. Nós precisamos do teu discernimento espiritual. Que essa casa, ela seja guiada pelo teu Espírito, que nós possamos todos os dias ser direcionado
aos nossos trabalhos, aos nossos afazeres, às nossas escolas, às nossas faculdades, às nossas amizades, a nossa família, seja direcionada com discernimento espiritual. Senhor, ajuda-nos a discernir com exatidão aquilo que provém de Ti. Ajuda a fazermos alianças apenas com aqueles que o Senhor deixa fazermos aliança. Nós não queremos ser conduzidos a fazermos alianças erradas e pagarmos por isso. Senhor, nós somos carentes da Tua direção. Espírito de Deus, nos guia, nos direciona, nos faz com que sejamos uma igreja que não tolera os ensinamentos de Jezabel, uma igreja que está pronta para denunciar o pecado. Nos ajuda a sermos pessoas amorosas, mas ainda assim firmes com os pecados, mesmo aqueles que são aceitáveis pela cultura. Nos ajuda a sermos conhecidos na terra e no céu por pessoas fiéis à Tua palavra, ao ponto que não importa o que o mundo diga ou aceite, nós sejamos pessoas voltadas à Tua palavra. Nós pedimos essa direção, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor dê uma semana de graça e de bênção. Que a Tua vontade seja cumprida em nossas vidas. Que o Teu querer seja direcionado para nós. Nós Te agradecemos, Senhor. Nos conduza para casa em paz e em segurança. Que a todos os pais dessa comunidade o Senhor possa dar direção, clareza e visão. Que o Senhor possa gerar discernimento e estratégia celestial para conduzir os seus filhos. Nós oramos e pedimos, Espírito de Deus, que o Senhor seja aquele que forma e molda os pais dessa comunidade. Que os pais dessa comunidade sejam conhecidos por pessoas apaixonadas por Ti. Esse é o nosso pedido, Senhor, em nome de Jesus.